Boa noite, sexta-feira, 22 de agosto de 2025. Confira os destaques de hoje do Gazeta em Manchete. Famílias que vivem em área de risco serão removidas do bairro Dom Giocondo, em Rio Branco. Eleições 2026. Senador Márcio Bittar deixa a União Brasil e se filia ao PL. Acre reduz a área de queimadas em 70% em um ano. A ação da Polícia Federal investiga grilagem e crimes ambientais em Boca do Acre. Violência. Acre registra 2 homicídios em menos de 24 horas. Veja também, Conselho Regional de Medicina caça registro profissional de Stanley Bittar. E ainda, acreanos representam a região norte em competição nacional de poesia falada. O Gazeta em Manchete está no ar. Mais de 70 famílias vivem em área de risco de desabamento e vulnerabilidade social no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco. A Secretaria de Assistência Social do município planeja retirar essas famílias da região. O levantamento da Secretaria de Assistência Social descobriu que 70 famílias vivem diretamente em áreas perigosas, com risco de desabamento. São 240 pessoas, entre elas muitas crianças, que precisam ser retiradas com urgência dessa área do bairro Dom Giocondo, ou Papoco, como é conhecido. A Defesa Civil já tinha alertado que a área é de risco para acidentes. O barranco do Rio Acre não para de se movimentar. O secretário de Assistência Social, João Marcos Luz, já preparou um relatório informando ao prefeito que as famílias que foram cadastradas deverão ser removidas. Pediu ainda que as primeiras unidades habitacionais que forem entregues esse ano sejam para as pessoas que vivem no Dom Giocondo. Nós temos em torno de 70 barracos aqui. É possível a gente tirar num dia só todas essas pessoas que estão residindo aqui nesse local insalubre, indigno. E a partir desse dia a gente transformar aqui em um espaço, em um outro espaço, inclusive sendo monitorado para que as pessoas não voltem para cá mais. A secretaria descobriu que, além da insegurança do local onde fica a casa, as famílias vivem em estado de vulnerabilidade social, principalmente saúde e alimentação. 90% das pessoas que estão no Dom Giocondo vivem da renda do Bolsa Família. Durante o levantamento, a secretaria descobriu 2 casas onde vivem pessoas em situação de rua. Elas são chamadas de territórios. Uma tinha 12, na outra 24 pessoas vivendo de forma insalubre. Andamos em todas as casas, toda a nossa equipe do Centro de Referência de Assistência Social, que é o CRAS Sobral, que cuida dessa regional, juntamente com o Centro Pop, tendo em vista que aqui tem um território onde concentra a maior parte das pessoas em situação de rua. Foi um trabalho intenso, né? Identificamos aqui várias pessoas em vulnerabilidade social. Só que o trabalho de remoção das famílias não será apenas da Secretaria de Assistência Social. Assim que as casas forem retiradas, é preciso fazer a limpeza do local e o monitoramento para que outras pessoas não venham morar na região. A polêmica em torno da revitalização da estrada do Quixadá continua. Enquanto o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, garante que os 10 quilômetros serão recuperados em parceria com o DERACRE, o órgão estadual ainda não confirma oficialmente a execução da obra. Na semana passada, o prefeito Tião Bocalon afirmou que 10 quilômetros da estrada do Quixadá seriam revitalizados. Em tese, era para acontecer uma parceria com o DERACRE. A presidente da pasta, Sula Ximenes, até confirmou essa parceria. O governo do estado está fazendo uma parceria com a prefeitura, onde juntos nós iremos trabalhar no ramal Quixadá. Esse trecho, que é o mais crítico, já começou a ser revitalizado. O que a gestão municipal está esperando é um aval do DERACRE, que vai entrar com parte do maquinário para intensificar a manutenção. Segundo o DERACRE, ainda não houve uma definição, mas o prefeito já confirmou que vai acontecer. Só falta a presidente agilizar a resposta. A diretora sentou com a gente, com o secretário de Agricultura, com o secretário de Infraestrutura, e nós vamos entregar ao DERACRE
todo o material bituminoso, ou seja, a massa asfáltica, e eles vão entrar com as máquinas. Falei com ela essa semana, se não me engano foi segunda-feira, e ela disse que está só terminando uma obra, um outro ramal aí, e eles vão entrar com as máquinas lá. Então, a massa asfáltica está resolvida, nós temos lá na Imub. O que está faltando só é colocar as máquinas. Então, mas ela me disse que dentro desses próximos 10 dias, acho que a partir de segunda-feira, se não me engano que foi, ela vai mandar as máquinas para lá. Então, é só uma questão de tempo. Mais de 10 quilômetros da estrada estão nessas condições. Muitos buracos, falta de sinalização e risco da estrada apartar. Centenas de famílias já estão no prejuízo, até porque boa parte dos moradores são produtores rurais. E sem uma condição mínima no tráfego, todo investimento se torna prejuízo. A obra do viaduto no cruzamento da Avenida Ceará com Getúlio Vargas, no centro de Rio Branco, segue dentro do cronograma. A previsão é que o trecho siga interditado até o início do ano que vem. A interdição total do trecho da Avenida Ceará, que começa no cruzamento com a Avenida Getúlio Vargas e segue até a Rua Marechal Deodoro, iniciou no dia 5 de agosto. A proibição da passagem tanto de veículos quanto de pedestres deve durar até o início do ano que vem. O secretário de Obras Públicas do Estado garante que os trabalhos de escavação avançam dentro do cronograma elaborado. A empresa tem avançado a contento, a gente concluiu todas as estacas em frente à aplicação, em frente à Morada da Paz e aqui onde era Polo Car. Estamos concluindo agora as estacas em frente aqui à alça da borracharia, que vai até ali o hospital oftalmológico, e avançando também nas escavações. Quem vem aqui pela frente da Ceará encontra já esse cenário bem diferente, né? Essa escavação que aqui já está por volta de quase 4 metros de altura, mas vai chegar uma escavação de 9 metros de altura aqui no eixo central da Avenida Ceará. A previsão é de que seja retirado por aqui algo em torno de 20 mil metros cúbicos de terra. Com isso, todo esse trecho aqui vai ficar liberado para que a obra de construção do complexo inicie uma nova etapa. Mas até lá, muito solo ainda precisa ser retirado. E todo esse material, segundo Ítalo Lopes, não vai ser desperdiçado. Ele explica que a terra que sai daqui segue direto para ser utilizada em uma outra obra do Estado. Esse material, inclusive, a maior parte dele a gente tem retirado, está aproveitando ali na Orla do 15, que é uma obra de contenção que precisa de bom material. Esse material aqui é bom, então a gente vai avançando na obra, vai diminuindo custos, vai otimizando as ações da Secretaria. Outra preocupação da Secretaria é quanto à movimentação comercial no trecho. O secretário esclarece que as conversas com os comerciantes iniciaram há cerca de 2 anos. Hoje, a queda na movimentação se torna inevitável. Ainda assim, a gestão tenta, dentro do possível, ajudar na comunicação entre os comerciantes e os clientes. Dentro do possível que a gente possa garantir a segurança da obra, nós temos feito. Então, tinha comerciante, por exemplo, que teve o estacionamento afetado, nós fizemos um novo estacionamento. Agora, hoje vocês vão ver instaladas, por exemplo, as placas de sinalização para os moradores de Rio Branco terem clareza de que as lojas estão funcionando. Então, por exemplo, tem um cavalete lá mostrando a logo da empresa e mostrando que ela pode seguir por esse caminho, que ela vai sim ser recebida. Forças de segurança resgatam mulher vítima de violência doméstica em uma área de difícil acesso no município de Porto Walter, na região do Vale do Juruá. O suspeito foi preso também por porte irregular de arma. O tenente da Polícia Militar, Alessandro Martins, detalhou a ação. A operação foi conjunta. Participaram Polícia Militar, Polícia Civil, Conselho Tutelar e homens do Ciopaer. O resgate ocorreu em Porto Walter, em área de difícil acesso. Onde uma senhora sofreu violência doméstica numa área de difícil acesso. A guarnição foi até lá, né, a equipe. Chegando no local, constatou que além dessa situação de violência doméstica, o cidadão possuía uma arma de fogo irregular. A vítima era uma mulher e uma criança. Segundo a PM, o suspeito foi levado para Porto Walter. Lá, foi entregue à Polícia Civil para os procedimentos legais. A denúncia chegou e, como o Conselho Tutelar estava envolvido, a gente não tem a citação no BO, mas provavelmente pelo Conselho Tutelar estar envolvido na ocorrência, é bem possível que a criança também sofresse algum tipo de agressão. Veja a seguir no Gazeta e Manchete. Conselho Regional de Medicina do Acre caça o registro profissional de Stanley Bittar. E ainda,
Senador Márcio Bittar deixa a União Brasil e se filia ao PL. Nós voltamos já. Estamos de volta. Idosos no Acre enfrentam dificuldades históricas. O estado tem baixos índices de envelhecimento, poucos conselhos ativos e falta de políticas públicas. A baixa expectativa de vida e carência de programas sociais também são problemas. Vamos começar essa matéria mostrando esses rostos. São marcas do tempo que deveriam, nos dias atuais, terem a compensação do tempo sofrido, quando mais jovem. A Maria da Costa nasceu no Seringal. Hoje, com 72 anos, lembra do tempo sofrido, quando trabalhava junto com o pai nos caminhos de seringa. Não era muito bom não, né? A gente passava muito, trabalhava muito, Seringal. Eu ainda ia para a mata com meu pai, ele cortava seringa, eu ia colher, mas meus irmãos. Para muitos idosos, a vida dura continua mesmo após os 60 anos, quando o corpo já não aguenta mais o trabalho. Quando as políticas públicas poderiam deixar as coisas mais fáceis. Vocês conseguem ter um atendimento de prioridade? Não consegue ter atendimento de prioridade. As pessoas têm muito idoso na fila. Eu conheço pessoas de 86 anos que estão na fila para fazer uma cirurgia de hérnia e não conseguiu. A fala dessas duas senhoras ajuda a entender o que o Quênio Lima veio mostrar no Acre durante a Conferência dos Direitos da Pessoa Idosa, realizada em Rio Branco. Ele é do Ministério dos Direitos Humanos. Revelou que o Acre é um dos estados do país com menores índices de envelhecimento. A média brasileira é de 80, no Acre, 50. Mas qual o questionamento desses números? Simples. Muitas pessoas morrem no estado sem conseguir chegar à velhice. Quem consegue pode comemorar. As más condições levam a vida muito cedo no Acre. Outro fator que ajuda o pouco envelhecimento é que muitos moradores migram para outras regiões. Em relação não só no Acre, mas no Brasil como um todo, a gente precisa fazer muitas coisas para que a população de fato envelheça. Porque envelhecer é sinônimo de que a gente está vivendo e é sinônimo que as políticas públicas estão de fato funcionando. Então, assim, a gente precisa pensar em políticas públicas para todas as idades, mas especificamente para as pessoas que já ultrapassaram a barreira dos 60 anos. Para o representante do Ministério dos Direitos Humanos, faltam políticas públicas que façam a pessoa chegar ao envelhecimento com qualidade de vida. É preciso criar estratégias de cuidados com toda a vida, mas é preciso preparar o campo para a chegada das pessoas acima dos 60 anos. A Secretaria de Assistência Social do Acre descobriu, por exemplo, que apenas 4 municípios do estado estavam com o Conselho do Idoso funcionando. Até Rio Branco, a entidade de ajuda e que cobra políticas públicas aos idosos, não funcionava. Nós estamos fazendo o diagnóstico da pessoa idosa, fizemos nos 22 municípios e agora vamos apresentá-lo no dia 1º de outubro, que é dia da pessoa idosa. Lá encontramos muitas coisas que não foram boas em relação à pessoa idosa. A falta de políticas públicas, principalmente no interior do estado, é gritante. Apenas 2 municípios, Rio Branco e Cruzeiro do Sul, criaram um fundo para programas da pessoa idosa. Esse fundo ajuda a buscar recursos e nem isso os prefeitos correram atrás. Infelizmente, tem alguns municípios que não têm conselhos, outros que não têm um fundo, que é um mecanismo para receber dinheiro, para poder melhorar essas políticas. Nós estamos no conselho, eu como presidente e a Kelly como vice vai fazer 2 anos, e a gente está verificando os municípios que tem, mas a gente tem dificuldade porque às vezes os prefeitos ou não nos ajudam, não dá informação, assim, é muito difícil. A 6ª Conferência do Idoso foi um espaço para que todas as demandas de proteção aos idosos possam ser levadas aos gestores públicos. Agora, se vai virar algo na prática, é outra história. O governo federal enviou recursos para todos os municípios do Acre para a instalação de academias de saúde como essa. A ideia é incentivar principalmente os idosos à prática esportiva. Mas esses equipamentos, na maioria do tempo, ficam assim, sem ninguém participar. Muitos estão enferrujados, estão quebrados e muitos idosos nesse tempo, eles estão em casa, à mercê de várias doenças, principalmente as diabetes e todos os tipos de câncer. Além da saúde, é preciso combater a violência, em especial a patrimonial, quando o idoso não tem poder sobre seus rendimentos. A gente precisa organizar os serviços para que consiga atender verdadeiramente a pessoa idosa.
O senador Márcio Bittar oficializou a filiação ao Partido Liberal, o mesmo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A cerimônia contou com a presença de lideranças nacionais da sigla e marcou o início de uma mobilização da direita no Acre, de olho nas eleições do ano que vem. O senador deixou a União Brasil, partido que ganhou seu mandato em 2018, para se filiar ao PL, o mesmo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Deputados federais, senadores e outros representantes da sigla vieram ao estado para acompanhar o ato. Eu acho que eu sou muito claro quando eu digo o PL tem agora como prioridade a eleição de Senado no Acre. Não é porque sou eu, é porque é a prioridade do PL Nacional. Eu já disse isso várias vezes. Do outro lado, meu amigo, parceiro Bocalon nunca se colocou como candidato ao governo fora da aliança. Ele sempre disse que se esta aliança, portanto, se subordinando à aliança que montamos no ano passado, qual a surpresa disso? Por que isso pode impressionar alguém? Não há razão. E a outra coisa que nós afirmamos repetidas vezes é que nós desejamos e trabalhamos para que a aliança construída na eleição do ano passado seja mantida. Segundo Bittar, não há qualquer interesse da parte dele de ser governador. O que ele vai buscar é a integração da direita para que Bolsonaro, ou quem ele indique, vença as eleições de 2026. Tenho certeza absoluta, convicção, de que o que ele quer é que nós continuemos. Eu tenho convicção de que o presidente quer, ele quer que nós continuemos. Fico muito à vontade em vir, não é todo convite que eu aceito não, já tenho mais assim, porque você é um cara muito especial, né? E a gente tem que cruzar, se tiver que cruzar o continente para estar com você, nós estamos juntos. Obrigado. Parabéns aí, paz. Bia Kicis, deputada pelo Partido Liberal, foi questionada sobre a ausência da direita nos projetos de políticas públicas. Segundo ela, a bancada tem se preocupado com alternativas que favoreçam o povo. Nós não abandonamos nenhuma pauta de interesse de ninguém. A gente luta pela liberdade econômica, pela liberdade religiosa, pela liberdade de ir e vir, pela liberdade de expressão e lutamos também, né, pelo agronegócio, lutamos por... Eu gostaria de entender que crítica é essa, qual é a pauta de interesse do brasileiro que nós abandonamos. Outro assunto foi a anistia para os envolvidos no 8 de janeiro. Os políticos deram a entender que o país só pode ser pacificado se a justiça perdoar os acusados e também aprovar o impeachment de Alexandre de Moraes. Essas pessoas que estão sendo condenadas a 17 anos de cadeia por um crime que não cometeram, pelo amor de Deus. Se isso não é uma pauta importante, a pauta da anistia para pacificar o país não é importante? Então nós vamos fechar os olhos para isso tudo? Segundo o senador Márcio Bittar, outras lideranças da direita virão ao Acre até o fim do ano, como a ex-ministra Damares e o deputado Nicolas Ferreira. O intuito é a mobilização para avisar as eleições de 2026, já que a oposição vai ser chefiada pelo presidente Lula. Então, acho que o meu papel fundamental e o papel do PL daqui para frente é concentrar na candidatura de reeleição. Quando eu diz assim, o PL quer ter protagonismo na eleição majoritária, olha, se o PL tem como prioridade uma eleição de Senado, é protagonismo. Se nós entendemos que o que pode mudar a realidade econômica e social da Amazônia, infelizmente, as soluções e o poder de mudar não está no Estado, está em Brasília, no Congresso Nacional e no Executivo, então isso é protagonismo. O Conselho Regional de Medicina do Acre cassou o registro profissional do médico Stanley Bittar, dono de clínica de estética. Ele é acusado de realizar procedimentos arriscados dentro do próprio consultório, também de usar títulos que não possuía e fazer propaganda enganosa. As denúncias partiram de pacientes que relatam complicações após as cirurgias. O médico Stanley Bittar teve o exercício profissional cassado após decisão do Conselho Regional de Medicina do Acre. Entre as acusações estão a divulgação de conteúdo promocional e uso do título de cirurgião plástico e dermatologista, o qual o médico não possuía registro. Um dos casos pelo qual foi denunciado foi a de uma paciente que realizou a cirurgia plástica no abdômen dentro do próprio consultório do médico. E fiz a cirurgia e logo após a minha barriga, ficou, parece que torta, estranha. E eu
eu fui reclamando com ele, que eu ia procurando, eu falei, olha, eu não estou satisfeito e tudo, e ele, não sei o que, vamos aguardar mais um pouco, você tá isso, você tá aquilo. Eu falei, não, porque a gente vê, né, quando a pessoa faz cirurgia, a gente já vê o resultado imediato, vê que na hora, né, fica um pouco inchado, mas já vê, mas a minha barriga tava parecendo que tava cheia de calombo, sabe, assim, estranho. Após chegar em casa, a paciente começou a se sentir mal. Para a defesa, houve outras irregularidades, como a falta de acompanhamento no pós-operatório e a exposição da imagem dela nas redes sociais. A cirurgia também acarretou outros problemas. Ela teve as imagens dela expostas no Instagram do denunciado. Aconteceu a situação que foi colocada nessa denúncia também, a prática que ele havia sendo recorrente também, de fazer promoções, realizar sorteios de procedimentos, de brindes para pacientes, oferecia, né, a consulta sem nenhum custo. Foram todas essas situações abordadas nessa denúncia. De acordo com a paciente, a propaganda das redes sociais foi uma das influências que a levou a procurar o médico. Ele tinha uma equipe, ou era ele mesmo que cuidava daquele Instagram, era um negócio tão assim, cheio de ilusões, sabe, assim, de coisas chamativas, de antes e depois, né, e ele postou, né, sem minha autorização, né, um pedaço da minha barriga tem as fotos. Em nenhum momento a gente está inventando nada, a gente tem provas, né, então ele na verdade, ele fez uma lavagem cerebral, assim, acho que muitas pessoas que acreditaram nele devido a essas propagandas, né? Eu fui com ele através das propagandas realmente que ele fazia. Em nota, o Conselho Regional de Medicina do Acre informou que não pode fornecer informações a respeito de processos em andamento, conforme prevê o Código de Ética Profissional. A nota informa ainda que a cassação só poderá ser divulgada após homologação no Conselho Federal de Medicina. Tentamos contato com a defesa do médico, mas não obtivemos êxito. O Acre recebe unidades odontológicas móveis do novo PAC. O objetivo é levar atendimento às comunidades rurais, indígenas e assentamentos em cidades do interior do estado. Nessa primeira etapa, das 400 unidades odontológicas móveis que integram o novo PAC pelo governo federal, o Acre vai receber 5 delas. Os veículos serão utilizados pelas equipes da saúde bucal e permitem que esses profissionais ofereçam serviços de prevenção e atendimento básico. O desafio é utilizar essas unidades móveis em áreas de difícil acesso, como população rural, indígenas, assentamentos e outras comunidades vulneráveis. A escolha dos municípios contemplados considerou questões técnicas e de equidade. As regiões com maior vulnerabilidade socioeconômico e proporcionalidade regional também foram priorizadas. As 5 unidades odontológicas enviadas para o Acre já têm destino certo. São os municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Sena Madureira e Tarauacá. Isso é um trabalho muito intenso que a CESACRE tem feito junto com os municípios, com os coordenadores municipais de saúde bucal. A gente teve a felicidade, né, na primeira fase do novo PAC, 39% das propostas enviadas pelo nosso estado foram de UOMs. A segunda fase do programa deve ser concluída até dezembro deste ano. Com isso, a previsão é de que o Acre seja contemplado até lá com outras 8 unidades móveis. Praticamente 60% do nosso estado vai ser contemplado com as UOMs, doada pelo governo federal. E isso é um marco. A gente pode dizer que é um marco, né, na história há 10 anos atrás, que houveram doações pelo governo. Então, a gente está muito feliz de estar vivenciando isso agora. Veja a seguir, Polícia Federal deflagra operação contra crimes ambientais e grilagem na Amazônia. Nós voltamos já. Operação no Parque da Serra do Divisor apreende motosserras e prende suspeitos por desmatamento e porte ilegal de arma.
Fiscais do ICMBio e policiais civis realizaram uma operação na Serra do Divisor. A ação ocorreu em área de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter. Foram apreendidas 4 motosserras, 3 pessoas foram presas em flagrante por desmatamento dentro do parque. E uma dessas prisões foi de um indivíduo que estava armado com uma arma caseira e o rapaz que estava acompanhando. E na dúvida, como não sabia quem era o proprietário da arma, ambos foram conduzidos para a delegacia. Durante as vistorias, os agentes lavraram autos de infração ambiental. Outra prisão envolveu a recaptura de um homem de 31 anos, foragido da justiça após fuga durante a audiência de custódia em Rodrigues Alves. Ele é acusado de um homicídio ocorrido no dia 12 de junho contra a vítima Daniel Saraiva de Mendonça e foi preso pela Polícia Militar e foi para a audiência de custódia com policiais civis. Nesse momento ele aproveitou na saída que estava sendo escoltado e fugiu algemado. A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira a Operação Smoke 2, segunda fase de uma investigação contra crimes ambientais e fundiários na Amazônia. Foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão, 1 de prisão preventiva e ordens de sequestros de bens que somam mais de 70 milhões de reais. De acordo com as investigações, o grupo criminoso teria desmatado mais de 900 hectares de floresta nativa em Boca do Acre, no Amazonas, seguido de queimadas ilegais para abrir espaço à pecuária clandestina. A quadrilha também é acusada de falsificar documentos, usar laranjas e contratos simulados para dar aparência de legalidade à grilagem de terras públicas. Segundo a PF, a associação criminosa atuava de forma estruturada e continuada ao longo dos anos, causando prejuízo à União e à sociedade. Homem é encontrado morto no Rio Acre com mãos amarradas e marcas de tiros. A polícia investiga o caso. As informações com o repórter Luan Rodrigo. Isso mesmo, Gabriel. Na tarde desta quinta-feira, o corpo de um homem acabou sendo encontrado às margens do Rio Acre. Esse homem foi identificado aí como Maricélio Oliveira da Silva, de 32 anos. Essa confirmação da identificação foi feita já pela equipe do Instituto Médico Legal. Mas essa situação aconteceu da seguinte forma: um morador da região ali do bairro Cidade Nova, ele acabou vendo esse corpo boiando. E essa parte, para você ter uma ideia, tem o bairro Cidade Nova e tem o chamado Beco Mirela Cabral. Nesse beco, ele dá acesso ali às margens do Rio Acre. Claro, para quem conhece andar ali pela região, sabe como ter acesso aí às margens do rio. E dessa forma, esse morador ali acabou vendo, se deparando com esse corpo boiando. Imediatamente ele acionou a Polícia Militar. Quem cobre essa área do 2º Distrito é a equipe do 2º Batalhão. Imediatamente uma guarnição foi enviada ao local. Eles constataram ali realmente que tratava-se do corpo de uma pessoa, isolaram toda a área e aguardaram a chegada da equipe do pelotão náutico. Afinal, qualquer corpo, essas situações são quando a gente se refere às margens do rio, são de responsabilidade da equipe do pelotão náutico do Corpo de Bombeiros aqui do estado do Acre. Então o Corpo de Bombeiros também ali fez o seu trabalho e, ao mesmo tempo, a equipe pericial do Departamento de Polícia Técnico-Científica, por meio do IML, realizou o seu trabalho. O que chamou a atenção nessa situação é que o corpo do Maricélio Oliveira da Silva foi encontrado da seguinte forma: ele estava com as mãos e os pés amarrados e o perito dessa situação identificou várias perfurações de arma de fogo pelo seu corpo. O perito informou à equipe de reportagem que foi identificado ali perfurações na região da cabeça, abdômen e também nos braços da vítima, perfurações de arma de fogo. Ou seja, estamos falando de um ato criminoso. Agora é um caso que está na responsabilidade da Polícia Civil investigar. E a primeira linha investigativa aponta que provavelmente ele foi morto pela região ali entre os bairros Ayrton Senna e Aeroporto Velho, pela região da Baixada da Sobral e posteriormente jogado no rio.
E foram 2 homicídios no Acre em menos de 24 horas. O segundo caso aconteceu em Assis Brasil, região de fronteira. Um monitorado pela justiça foi encontrado morto em uma área de mata. A polícia investiga o caso. Arison Barbosa dos Santos, de 25 anos, monitorado pela justiça com tornozeleira eletrônica, foi encontrado morto nesta quinta-feira em uma área de mata no bairro Bela Vista, em Assis Brasil, na fronteira com o Peru. As circunstâncias da morte estão sendo investigadas pela Polícia Civil. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 7 mil maços de cigarros contrabandeados em Senador Guiomar, interior do Acre. A ação ocorreu na BR-317, quando os policiais abordaram um veículo em alta velocidade, com suspensão rebaixada e vidros escurecidos. Entre os cigarros, 5.950 eram da marca Point, 1.000 da marca Pine, todos de origem estrangeira. O motorista, que não teve a identidade divulgada, afirmou que a carga vinha da Bolívia. Ele foi preso em flagrante e conduzido à delegacia da Polícia Federal de Rio Branco, junto com o veículo e a mercadoria. Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular. Mistério em Ilhéus. O que está por trás do assassinato de 3 mulheres em um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil? Uma crueldade. E ninguém sabe dizer nada. O que se sabe até agora? Matanças. E a gente não sabe o porquê. As pistas e o drama da família em busca de respostas. O mundo está sangrando com esse assassinato dessas mulheres brutalmente. É no Domingo Espetacular, logo após o Brasileirão. Depois do intervalo, Acre reduz a área de queimadas em 70% em apenas um ano. Gazeta e Manchete volta já. O Acre reduziu a área de queimadas em 70% em um ano. Dados do projeto Acre Queimadas, da UFAC, mostram que até 15 de agosto de 2025 foram registrados mais de 8.800 hectares queimados, uma queda de 70% em comparação com o mesmo período do ano passado. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente atribui o resultado ao trabalho conjunto entre órgãos estaduais, secretarias municipais e ações de educação ambiental. Entre as estratégias adotadas estão as operações Fogo Controlado e Contenção Verde, além da coordenação com o governo federal para coibir queimadas ilegais e desmatamentos. Apesar da redução significativa, setembro segue como período crítico, com maior risco de queimadas e aumento da poluição do ar. E em Brasília, parlamentares do Acre reforçam o pedido de apoio ao município de Rio Branco para enfrentar a seca do Rio Acre. A situação da seca dos rios acreanos, notadamente do Rio Acre, repercute na bancada acreana. A preocupação se deve à assinatura desta quarta-feira do decreto assinado pelo prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, que coloca a capital do Acre em situação de emergência por conta da seca do manancial e da falta de chuvas na região. De acordo com a Defesa Civil de Rio Branco, o decreto assinado pelo prefeito Tião Bocalon dá liberdade para o pedido de socorro e de respostas do governo federal por meio da Defesa Civil Nacional de uma forma mais célere. O senador Sérgio Petecão disse nesta sexta-feira que é hora de unir esforços para enfrentar essa nova crise hídrica enfrentada pela capital e pelos demais municípios acreanos, e que causa preocupação à população e aos prefeitos municipais. Pra você ter uma ideia, o prefeito Naldo, lá do Jordão, há 60 dias que ele tenta chegar com uma máquina, uma PC, fruto de uma emenda parlamentar nossa, chegar ao Jordão e não consegue.
Então, os rios do nosso estado, o rio da Amazônia, estão secos. Agora, o problema em Rio Branco tende a se agravar, né? Eu vi o prefeito decretou estado de emergência, né, por conta da seca que atinge o nosso Rio Acre, não só o Rio Acre, atinge o Riozinho, atinge todos os rios ali em torno da nossa capital. Então, a situação é muito grave. O prefeito tem que esquecer essa questão política, essa questão ideológica, e tem que focar na situação da população de Rio Branco, né? Ele decretou estado de emergência, mas ele vai precisar do recurso do governo federal. Ele vai precisar dos recursos que estão aqui em Brasília. Então, ele tem que ter pelo menos humildade de vir aqui, procurar os parlamentares, o coordenador da bancada, para que a gente possa unir forças, né, para que a gente possa resolver de uma vez por todas. Lógico que não vai, mas pelo menos amenizar o sofrimento da população. Eu estou muito preocupado com essa situação. Eu tenho conversado com alguns ribeirinhos que moram aí nas cabeceiras do Riozinho do Rola, e o rio praticamente apartou. E Rio Branco está lá, né? Aquela coisa que nos deixa muito triste. Eu que nasci e me criei em Rio Branco, né? Quando eu vejo que passa ali e vejo a situação que se encontra hoje no nosso Rio Acre, é lamentável, é muito triste. E quem estava esperando uma trégua do calor vai ter que esperar até domingo. Mas a chuva pode chegar. É hora da previsão do tempo para o fim de semana em todo o estado. De acordo com o CIPAM, Sistema de Proteção da Amazônia, para este sábado, a previsão é de tempo quente e abafado em todo o Acre. A umidade do ar, que vem preocupando a população, continua baixa, variando entre 71% e 35% durante o dia. Mas há uma chance moderada de chuva leve, principalmente no período da tarde. Já no domingo, olha só, o cenário muda um pouco. Uma frente fria avança sobre a região e a tendência é de que as temperaturas caiam, com a mínima podendo chegar a 18 graus. As chances de chuva leve permanecem durante o dia e o risco de chuva forte ou temporal é baixo. É importante ressaltar que, com o avanço da frente fria, a umidade do ar deve aumentar gradualmente ao longo do domingo, trazendo um alívio para o tempo seco que temos enfrentado. Vamos conferir como ficam as temperaturas em algumas cidades do Acre neste sábado. Cruzeiro do Sul, mínima de 23, máxima de 31. Brasileia, mínima de 23, máxima de 32. Sena Madureira, mínima de 23, máxima de 33. Em Rio Branco, mínima de 23 e máxima de 35 graus. Hora do intervalo a seguir. Acreanos representam a região norte em competição nacional de poesia falada. Gazeta e Manchete volta já. Domingo tem Brasileirão ao vivo na tela da TV Gazeta Record. A partir das 4h30 da tarde, horário Acre, você acompanha a Juventude e Botafogo. As informações com a repórter Paola Oliveira. Olá, o torcedor do Botafogo acordou irritado nesta sexta-feira depois que o time perdeu para a LDU no Equador e foi eliminado da Libertadores. O time está passando por uma fase difícil com jogadores lesionados e o técnico David Ancelotti está precisando improvisar. Já são 2 derrotas do Botafogo que perdeu para o Palmeiras em casa pelo Brasileirão. O Botafogo é o 5º colocado com 29 pontos e o Glorioso sabe que o Juventude
é um adversário difícil, já que o adversário vai jogar em casa, em Caxias do Sul. E, inclusive, o Juventude venceu na última quarta-feira o Vasco por 2-0 e está um ponto de sair da zona de rebaixamento. Vai ser um jogão que você acompanha aqui no domingo a partir das 6 horas da tarde. Afinal, futebol na Record, sua paixão em campo. Voltamos ao estúdio. Lembrando que aqui no estado do Acre a transmissão começa às 4 da tarde. Vamos mudar de assunto agora e falar de cultura. 3 artistas acreanos vão representar a região norte no Campeonato Nacional de Poesia Falada em São Paulo. O trio promete levar versos e vivências da Amazônia para o torneio, mostrando a força da cultura local. Tem de tudo, tem buchada em cada esquina, churrasquinho. Tem a terra de Chico Mendes, nossa linda Chapuri. Tem 3 artistas de poesia falada do Acre foram selecionados para participar da 4ª edição do Campeonato Nacional, que acontece em São Paulo. Eles fazem parte da Central Islã no estado e irão representar a região norte. Pra gente é muito interessante porque a gente está indo justamente representar a região norte. E está levando justamente essa pegada da Amazônia, dessa representatividade e principalmente falar do lugar de onde que a gente veio, levar nossas temáticas, levar nossas causas socioambientais, que o Acre, como sempre, é um dos estados que são referência nesse sentido. O torneio faz parte do Encontro Estéticas das Periferias 2025, evento que valoriza a produção artística periférica e a poesia falada como ferramenta de expressão social e cultural. Para o Acre, o evento é uma oportunidade de levar as poesias e as vivências acreanas, representadas nos versos dos artistas. A gente está indo com um trio super potente, né, que eu sou fã, inclusive, das meninas, que são campeãs nacional, né, que é a Nath de Poesia, que é campeã nacional do Latines, que é um slam também nacional que acontece, e a Medusa K, que é campeã brasileira do Slam das Minas Brasil. Então, a gente faz parte do mesmo coletivo, a gente já trabalha junto, então a gente está nessa empolgação porque a gente já conhece a poesia um do outro e estamos com essa perspectiva, né, de entregar o melhor resultado e de tentar trazer para o Acre, né, mais um troféu nacional com esse trio que é super potência e eu acredito que vai dar certo. As disputas começam no próximo sábado com a grande final no domingo. Tem de tudo, peixe assado, tem cozido, tambaqui, tem piseiro, tem forró e a passarela Joaquim, tem slam, tem poesia, tem grafite, tem maninho, tem a fronteira brasileira, a Bolívia é bem ali. Tem o povo Xenenau, a Manchinelli, Guarani, tem os Caxinauá e o povo Runicuim, tem farofa, feijoada, rapadura, aipim. E uma mistura de conhecimento científico e aprendizado de idiomas marcou mais uma edição da Feira de Ciências Maple Bear. Alunos de diferentes idades apresentaram seus projetos em inglês e em português, mostrando que aprender ciência também pode ser uma experiência bilíngue. Feira de Ciências, ou Science Fair para os íntimos do inglês. This is the part of the particles explaining how the particles move and how they looks like, because like here the solid particles are more together, they are more like. O que o Miguel falou tem tradução, foi algo relacionado à composição da água. As partículas no estado sólido, elas estão mais juntas, elas estão mais concentradas, fazendo assim as partículas tornarem algo sólido. Claro que os pais dele prestigiaram de perto o desempenho do filho. Vem aqui para prestigiar o trabalho deles, né, e o que eles estão aprendendo, tanto na ciência quanto no inglês. É muito importante, né, que eles aprendem sobre vários conteúdos, né, e a escola dá todo o suporte, é muito legal, então, ouvir eles falando em inglês também, né, que a gente vê que eles estão indo pelo caminho certo e que estão aprendendo bastante. Mas tem um detalhe, eles preferem não se aventurar no outro idioma. Estou até pedindo para eles explicar em português aqui, porque em inglês eu não estou compreendendo muita coisa, não. O inglês só para o filho. A gente aprende um pouquinho ali, mas só eles mesmo. De modo geral, as apresentações poderiam ser nas duas línguas, tanto inglês quanto português. O vulcanismo é o processo em que o magma do interior da Terra chega à superfície, formando lava, gases e
cinzas. Bom, ele acontece principalmente no encontro das placas tectônicas e em pontos quentes como o Havaí. Quem pensa que só os adolescentes entendem do assunto está enganado. Os pequenininhos já aprenderam muitas pronúncias. E na hora de colocar em prática, o que não falta é determinação. Hello, my name is Francisco. These beauties are up because the base is nice and well balanced. Hello, my name is Beatriz. I am 8 years old. I am sure the bird that is not adapted for the wind because of the materials. Agora a tradução. Oi, meu nome é Maria. Aqui nós temos prédios, parque e uma casa. Eles são importantes para a cidade e para o equilíbrio. A feira acontece todos os anos, nesse mesmo formato. É uma oportunidade de ensino que só é dada na Maple Bear. Uma oportunidade que os nossos alunos têm para mergulhar no mundo das ciências de forma prática, criativa, sobretudo significativa para eles. Eles se preparam muito tempo antes e apresentam no dia da feira com todo o compromisso que vocês estão vendo aqui, tanto na língua portuguesa quanto no inglês. Quanta desenvoltura dessas crianças, hein? O Gazeta em Manchete de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode acessar o nosso canal no YouTube para rever as reportagens sempre que quiser. Você assiste agora a série Paulo, o Apóstolo. Nós ficamos por aqui, uma boa noite, obrigado pela audiência, um excelente fim de semana e até segunda.